Você já ouviu falar sobre direitos humanos? Direitos humanos são uma categoria de direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano, não importando a classe social, raça, nacionalidade, religião, cultura, profissão, gênero, orientação sexual ou qualquer outra variante possível que possa diferenciar os seres humanos. Apesar de o senso comum acreditar que os direitos humanos são uma espécie de entidade que dá suporte somente a algumas pessoas ou que são uma invenção para proteger alguns tipos de pessoas, eles, na verdade, são muito mais do que isso. Para entender melhor, precisamos fazer algumas distinções conceituais necessárias antes de nos aprofundar sobre o assunto. Vejamos agora mitos e verdades sobre os direitos humanos. 1. Os direitos humanos não foram criados por alguém. Em primeiro lugar, os direitos humanos não são uma invenção, e sim o reconhecimento de que, apesar de todas as diferenças, existem aspectos básicos da vida humana que devem ser respeitados e garantidos. A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi redigida a fim de resguardar os direitos já existentes, desde que houve qualquer indício de racionalidade nos seres humanos. Assim sendo, ela não criou ou inventou direitos em seu artigo, mas se limitou a escrever oficialmente aquilo que de algum modo já existia anteriormente à sua redação. Portanto, quando o senso comum fala que os direitos humanos foram criados para, já podemos identificar algo de errado no comentário. Os direitos humanos são assegurados a toda e qualquer pessoa. 2. Os direitos humanos são universais. Em segundo lugar, a extensão dos direitos humanos é universal, aplicando-se a todo e qualquer tipo de pessoa. Portanto, eles não servem para proteger ou beneficiar alguém e condenar outro, mas têm aplicação geral. Então, frases repetidas pelo senso comum como direitos humanos só servem para proteger bandidos não estão corretas, visto que os direitos humanos são uma proteção a todos os humanos. Alegações com base na Declaração Universal dos Direitos Humanos podem ser feitas para evitar ações que violem os direitos dos réus ou criminosos, como o cárcere injustificado, a tortura ou o assassinato. 3. Os direitos humanos não são uma pessoa. Por último, os direitos humanos não são uma entidade, uma ONG ou uma pessoa que se apresenta fisicamente e tem vontade própria. Portanto, a frase repetida pelo senso comum, mas quando morre um policial, os direitos humanos não vão dar apoio à família, ela está duplamente incorreta, visto que os direitos humanos não são entidades ou pessoas e que eles se estendem a todos, inclusive aos policiais. Como surgiram os direitos humanos? Os primeiros reconhecimentos acerca da necessidade de estabelecer direitos mínimos para os seres humanos ocorreram na Revolução Americana, Bill of Rights, e na Revolução Francesa com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Ambos os documentos, a Bill of Rights e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, visavam garantir direitos aos cidadãos do país, destacando-se a igualdade. Esses documentos, porém, eram limitados ao país em que foram escritos e não defendiam o direito de todas as pessoas, como mulheres, por exemplo, que não possuíam os mesmos direitos que os homens, e ainda era aceita a escravidão. Após as barbáries ocorridas durante a Segunda Guerra Mundial, a Organização das Nações Unidas, a ONU, propôs que se formulasse um documento para garantir os direitos das pessoas e evitar outras tragédias. Em um primeiro momento, 50 países ficaram responsáveis por formular o documento, que foi aprovado pela Assembleia Geral da ONU em 10 de dezembro de 1948. Hoje, 193 países são signatários da ONU. Isso significa que, entre outras coisas, eles devem garantir em seus territórios o respeito aos direitos básicos dos seus cidadãos. Não há uma maneira expressa e objetiva de a organização fiscalizar e regular o cumprimento dos direitos humanos, mas as legislações da maioria dos países ocidentais democráticos, bem como seus sistemas judiciários, recorrem aos artigos expressos na Declaração Universal dos Direitos Humanos para formularem seus textos legais e aplicarem as decisões e medidas jurídicas. Há muito que se discutir a respeito dos direitos humanos no Brasil e, em primeiro lugar, existem inúmeros desrespeitos a tal categoria de direitos no nosso território por parte de governos, de agentes de Estado e de empresas. Em segundo lugar, há uma relutância do senso comum, geralmente manipulado por certos meios de comunicação, em aceitar essa categoria de direitos.
direitos, percebendo-se inclusive que quem critica tais direitos também está assegurado por eles. Em terceiro lugar, podemos perceber que personalidades que dedicaram as suas vidas a lutar por tais direitos foram ameaçadas, mortas ou silenciadas no nosso país.